Boa noite para todos. Boa noite você que nos assiste pela internet também. Deus te abençoe. Eu quero convidar, antes de nós lermos e orarmos, quero convidar os nossos queridos visitantes para que fiquem de pé. Porventura, se tem algum visitante no nosso meio, gostaria que você se manifestasse nessa noite. Ok. Vamos abrir as nossas Bíblias. Em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10. Você que está com seu celular e vai ler a Bíblia no celular, coloca, se for possível, no modo avião. Peço aos adultos, que se não estejam com a Bíblia, melhor, não estejam com o celular ligado no momento da pregação da palavra. Você jovem, você adolescente também, vamos tentar nos concentrar, tá bom? Essa noite, a respeito da palavra que será ministrada. Quero convidá-los, então, vamos ler Efésios 6, a partir do verso 10. O texto diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, revestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Eu quero convidar você baixe sua cabeça, feche seus olhos, tem um momento de oração, que Deus possa falar aos nossos corações. Deus possa nos alertar nessa noite. Por isso que eu pedi para que você se concentre em relação a não ficar no celular. Cuidado com as chamadas, cuidado com isso. Às vezes nós nos adentramos num ambiente de culto. Aqui, nós somos a igreja. Nós, você que está aqui, juntamente com seus irmãos. E às vezes nós entramos no ambiente de culto, entramos muito agitados. Ou então vamos ficar no celular, pessoas às vezes ficam no Instagram, ou então em outras coisas também, outras mídias. Esse é o momento da gente se concentrar. Convido você que está em casa também, que faça isso, para que a gente possa ouvir aquilo que Deus tem para nós, para mim e para você, nessa noite. Quero convidá-los então, vamos orar. Convido você que faça oração silenciosa, depois eu vou orar também. Ó Deus, queremos agradecer por estarmos aqui, como foi dito já, foi o Senhor quem nos trouxe. Estamos aqui pela vontade do Senhor. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos dê sua graça para ouvirmos, abra nosso entendimento para que podemos compreender as maravilhas da lei do Senhor, as orientações, as admoestações, o consolo, o direcionamento do Senhor por meio da sua palavra, que ela é santa, ela é perfeita, ela é única, ela é eterna. Que o Senhor esteja me dando graça para poder falar também, que o Senhor fale a nós. Só o Senhor pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Só o Senhor pode nos falar profundamente, por meio do Teu Espírito, pela ministração da Tua palavra.
que o Senhor tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus que nós oramos, te clamamos, te pedimos. Amém. Amém. Meus irmãos, há alguns domingos nós temos falado a respeito dessa carta de Paulo aos Efésios. Um deles, por exemplo, nós falamos sobre a santidade em relação à nossa sexualidade. Sexualidade vinculada àquilo que nós fazemos e também àquilo que nós falamos. Uma vida santa no pensar, uma vida santa no falar e uma vida santa no fazer. Falamos também que nós, por meio da nossa vida, nosso jeito, nosso temperamento, nós também temos que tomar um cuidado e nós não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus, esse Espírito que habita em nós, esse Espírito que nos salvou, esse Espírito que nos deu a sua graça, que nos deu entendimento para irmos até Cristo Jesus em arrependimento e fé. E falamos também a respeito de nós não somente não entristecermos o Espírito Santo de Deus, ou melhor, não entristecemos o Espírito Santo de Deus, mas falamos também para nós nos enchermos desse Espírito, um linguajar melhor, mais correto, para que deixemos esse Espírito de Deus nos encher, para que manifestemos o amor, a paz, a alegria, a longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio, fidelidade. Hoje eu quero pensar com os irmãos a respeito do final da carta. O que essa carta nos ensina em relação à nossa vida cristã? Você sabe disso, que Paulo estava preso em Roma, ele escreve a sua carta aos Efésios, e ele fala desse novo povo que Deus veio formar. Nós somos um povo santo. Quando às vezes eu brinco e falo assim, santa fulana, santo fulano, às vezes as pessoas falam assim, santo eu? Não, você é santo sim. Você foi separado por Deus, feito um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus. Estamos nesse processo de mudança. Um povo santificado, com um novo tipo de comportamento. E tudo isso pela graça. Presta atenção nisso. Nós fomos salvos pela graça. Um dia Jesus Cristo nos alcançou. E essa mesma graça que nós fomos salvos é a mesma graça que sustenta a nossa vida. Por isso nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que falar do Evangelho para as pessoas, mas nós temos que ensinar essas pessoas, então, esse novo povo a viver em conformidade com aquilo que Deus fez em nós. Então, o evangelismo é importantíssimo, mas a santificação por meio da palavra, por meio do ensino, é também importantíssimo. O primeiro movimento é o primeiro movimento de evangelização, mas há um segundo movimento que é o quê? De santificação, de edificação, de mudança de vida. E você lembra disso, a carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 1, fala assim, olha, Deus, ele é soberano. Tudo já foi realizado, nós somos salvos, nós temos o Espírito Santo habitando em nós, nós vivemos para Deus, vivemos para a glória dele, nós estamos em boas mãos. Estamos em boas mãos, meus irmãos, tudo já foi feito por nós. E graças a Deus por isso. Mas o capítulo 2 nos ensina também que há uma luta. É uma luta contra a carne, é uma luta contra o sistema, que é chamado na Escritura de imundo, é uma luta contra o diabo, que nós vamos ver no final da carta. Terceiro lugar, no capítulo 3, melhor dizendo, e no capítulo 4, se resolve essa tensão, porque há uma tensão mesmo. Olha só, você foi salvo, está tudo bem, você tem tudo, você tem o Espírito Santo de Deus habitando em você, Deus é soberano, mas existe uma luta. Então, essa tensão, presta atenção nisso, ela é resolvida no capítulo 3, no capítulo 4. Por quê? Porque ela diz assim, olha, agora a solução para essa tensão é eu e você aperfeiçoarmos a nossa fé. Por meio de quê? Por meio do nosso comportamento. Então, nós devemos descansar em Deus sim, mas nós devemos saber que existe uma luta e nós devemos saber então que nós vamos resolver essa tensão vivendo de uma vida diferente, uma vida completamente diferente e aperfeiçoando a sua fé. Aí no capítulo 5, Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala dos nossos relacionamentos interpessoais. Ele fala assim, olha, mas você vive no dia a dia, então você é pai, e você é mãe, e você é filho, e você é filha. Então, olha só, você tem que viver de acordo com a sua fé. Então, é em casa, nos nossos relacionamentos, é a arena onde a nossa fé ela é testada. E, na verdade, isso? Sua fé é testada. Sua fé é testada em você como esposa, sua fé é testada em você como marido, a sua fé é testada também em você, a respeito de você ser filho,
de você ser filha, como é que você se dirige aos seus pais, como é que é o seu comportamento para com seus pais. Sua fé é testada como você vive em relação aos seus filhos como pais também. Sua fé é testada no ambiente, então, fora eclesiástico, de você viver a vida cristã no seu trabalho. Como é que você é como empregador? Como é que você é como empregado? Ali, nessa ranhura do dia a dia, é que nós somos testados. Porque ali nós somos nós mesmos. Mas no sentido de ali sermos nós mesmos, mas sermos cheios do Espírito Santo, guiados pelo Espírito. Vivendo a vida cristã, tendo que nos humilhar, tendo que pedir perdão, porque nós somos pecadores, nós falhamos no nosso ambiente familiar. Nossa fé é testada ali e aperfeiçoada, também linkada com o capítulo 3 e o capítulo 4. Agora, o capítulo 6, o final dele, Paulo fala assim: quanto ao mais. Resumindo, é uma conclusão. Vocês têm que ser aperfeiçoados. O texto diz assim, vamos lá, vamos ler de novo, capítulo 6. Esse primeiro verso do capítulo 6, verso 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós temos nossos inimigos, e nós temos esses inimigos que eles são chefiados por um inimigo mor. Nós temos essa nossa luta contra os principados e potestades, mas devemos saber que existe um inimigo mor. E a pergunta que nós temos que fazer é: quem são os nossos inimigos? Porque a nossa luta, presta atenção nisso, a nossa luta não é contra sangue e carne. Existem inimigos. Esses inimigos, meus irmãos, eles não são humanos. Eles são demônios. E muitas vezes nós esquecemos disso. Existe uma polarização. Tem igreja que fala demais do demônio, que coloca o demônio num pedestal, onde ele tem o domínio, onde ele faz e acontece, onde ele é o centro. Não, está errado isso. Existem igrejas que não falam nada dos demônios. Isso está errado também. Por quê? Porque eles existem. E temos que nos blindar dessa polarização errada. E esses demônios, eles não são humanos, eles são anjos caídos. Os demônios são invisíveis, eles são milenares, eles são poderosíssimos, eles são organizados. Há uma cadeia de comando em relação a essa questão satânica, esses principados e essas potestades. Eles não estão utilizando linguajar coloquial, eles não estão aí para brincadeira. Presta atenção nisso, eles são malignos. Totalmente malignos. Eles não têm piedade nenhuma de nós. E diferente dos filmes que estão aí, e que você vê a respeito dos demônios, demônios meio maus, demônios bonzinhos até, demônios que se rebelam contra os próprios demônios. Isso não existe. Eles são astutos. Os ataques desses demônios, eles são ataques variados. São estrategistas. São anjos rebeldes. Rebeldes contra o reino de Deus. Eles odeiam a Deus. E eles odeiam você, que faz parte da igreja. Eles pressionam. Eles são dissimulados. Eles são virulentos. Eles se disfarçam em anjos de luz. Eles querem fazer eu e você cairmos. Segundo lugar, linkado com aquilo que eu falei, quais são então as suas estratégias, os seus objetivos em relação às suas ciladas, às suas setas e esse dia mau? O objetivo então é destruir você. O melhor dizendo, é destruir a fé que habita em você. E melhor do que isso ainda, melhor entre aspas,
O objetivo deles é impedir, presta atenção nisso, é impedir a obra de Cristo em você. É fazer com que a obra de Cristo não avance na sua história e na sua vida. É fazer com que você seja e nós sejamos enganados por eles. É fazer com que a igreja ela não desenvolva, não cresça, e ele cria arapucas, ele cria armadilhas. Por isso que o texto fala de ciladas. O que é uma cilada? Parece que é bom, mas não é. Parece que é joia, mas você vai entrar no arapuca. Você coloca lá algumas coisas para um passarinho ir pegar, você arma a arapuca para ele, porque você sabe o local que ele vai, você sabe o local que ele é o ambiente dele, onde ele gosta de ir, você sabe o que ele gosta de fazer, você sabe o que ele gosta de comer, você conhece os seus hábitos. Aí você arma uma arapuca e coloca aquilo que é delicioso para aquele ou para aquilo que você vai fazer. Ele adentra aquilo ali achando que ele vai se satisfazer, mas ele está entrando numa arapuca. Mas o texto utiliza outra metáfora, o texto fala assim também, que são setas. E o que significa isso? O que significa essas arapucas? Qual o significado dessas setas? Qual o significado desse dia mau? Nós vamos ver as arapucas e as setas. Às vezes o diabo, ele coloca dúvidas no seu coração, de fato Deus ama você. Se de fato você é de Deus, ele coloca dúvidas no seu coração, se de fato aquilo que está acontecendo com você, e por que Deus permitiu que isso acontecesse na sua vida. Na verdade você é tão crente, você é tão fiel, você é tão, e por que aconteceu essa desgraça na sua vida? Por que aconteceu esse infortúnio na sua vida? Por que as dores elas não passam? Que Deus é esse? Além de colocar dúvidas em relação àquilo que Deus é e o amor de Deus, ele coloca dúvidas a respeito da palavra de Deus. Se a palavra de Deus, de fato, ela é a escritura sagrada mesmo. Mas às vezes ele não fala só que a palavra de Deus, ele coloca dúvidas, não. Ele faz o seguinte, ele diz assim, não, isso aqui é de Deus. Mas isso aqui da palavra não tem nada a ver mais para hoje. Ele diz para nós assim que a escritura do Velho Testamento não tem nada a ver conosco. Mas a palavra de Deus fala assim, não, toda a escritura é inspirada por Deus. Aquilo que foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para nos consolar, para nos fortalecer, para trazer-nos esperança. O diabo, ele vem com as suas setas e tenta nos convencer que, de fato, será que Deus existe mesmo? Será que Ele é real? E linkado a isso, vinculado a isso, Ele coloca no nosso coração e tenta colocar no nosso coração, mas Ele existe, mas será que Ele está ouvindo mesmo? Será que de fato Ele ouve, Ele escuta as minhas orações, as minhas súplicas? Porque olha só, se nós acreditássemos mesmo que Deus nos escuta e Deus intervém, nós estaríamos aqui abarrotados nos cultos de oração, não é verdade? Que nós veríamos as maravilhas que Deus iria fazer e poderia fazer. O diabo, ele vem e traz discórdia no povo de Deus. E discórdia na família, você fala A, já aconteceu isso com você? Você fala A, fulano entende B, ou então o pessoal fala B, você entende Y. O diabo, ele tenta nos tirar dos nossos papéis domésticos, em relação à nossa vida cristã em casa. Quem é quem?
o que você deve fazer, qual o seu papel como esposa, qual o seu papel como marido, qual o seu papel como pai. O diabo nos inflama, por exemplo, para nós não nos humilharmos e pedirmos perdão àqueles que nós deveríamos pedir perdão. E vamos sendo duros, como dizia um professor meu, a gente tem uma mente granítica. E não queremos perdoar, não queremos pedir perdão, somos orgulhosos. Mas sabe o que o diabo faz também? Ele joga pensamentos malignos na nossa mente, no nosso coração. Aconteceu isso com você já, Daniel? Os pensamentos esquisitos, estranhos, malignos. Às vezes você está orando, às vezes você está lendo a Bíblia, às vezes você está bem. Você sabia que esses pensamentos malignos são setas? E para você distinguir se é seu mesmo ou se é do diabo, é só você saber e fazer o seguinte: olha, se você vem um pensamento estranho, maligno, e você se incomoda com isso, você não quer pensar nisso, isso vem de fora. Quando é seu, você absorve, você pensa, você engendra, você introjeta, você cai. Mas tem coisas que não são nossas, e sabe por que ele faz isso? É para trazer em você, trazer para você tristeza, trazer para você angústia, porque você é crente. Trazer dúvidas no seu coração, se você de fato é crente, como é que você pensa nisso? Você é um crente. Incentiva-nos à rebeldia, ao desânimo, às vezes, a uma depressão. O diabo não tem a capacidade, ele não pode possuir um crente. Um crente que foi possuído pelo demônio, ele nunca foi crente. Porque se o Espírito Santo, ele habita em nós, nós somos selados pelo Espírito Santo, ele jamais entrará em nós. Jamais. Nós somos guardados pelo poder de Deus. Mas ele tem a capacidade de nos oprimir. E ele faz isso, sim. Agora, qual a nossa resposta? O que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer, por exemplo, nesse dia mau que a Bíblia fala, para resistir no dia mau? O dia mau, meus irmãos, são dias virulentos. Não é um dia de 24 horas, são momentos, sabiam? Às vezes o dia mau dura uma semana, dura um mês, duram meses. Às vezes duram anos. Onde o diabo, ele separa para destruir você. Ele separa o momento certo nesse dia, que é virulento, chamado pelos puritanos a noite da alma. Onde ele vem com toda a sua fúria contra você. Para destruir a sua fé. E usa os instrumentos dele. Ele vem para tirar você da presença de Deus. E o que nós devemos fazer, então, para nós resistirmos? Resistirmos essas ciladas, para nós resistirmos essas setas, para nós resistirmos nesse dia mau, para podermos ficar firmes. Em primeiro lugar, nós temos que ser totalmente dependentes de Deus. E isso todos os dias. Presta atenção nisso. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, diz a palavra. Tudo que eu já disse para vocês aqui, o recado final é que vocês precisam se fortalecer. Aproveita quando está tudo bem. A ideia de Paulo é essa. Aproveita que está tudo jóia. Aproveita o momento que você está vivendo em paz. Aproveita que Deus está te dando graça. Aproveita a sua juventude. Aproveita que você está tranquilo e busque a Deus, se fortaleça antes que venham problemas e dias maus e setas e ciladas e arapucas. Se fortaleçam. E Paulo sempre dá uma dica, é interessante isso.
ele sempre dá uma dica em relação à nossa vida cristã, de como nós nos fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Ele fala de 7 práticas sempre nas suas cartas. A primeira delas é nós voltarmos a ler a Escritura, voltarmos a meditar na palavra, voltarmos a estarmos na presença de Deus. E eu sei, presta atenção nisso, eu sei que quão é difícil você separar um tempo mesmo para ler a palavra. Se nós estamos fazendo um doutorado, nós estudamos tanto. Nós estamos fazendo um mestrado, nós estudamos. Se nós vamos para um outro emprego, nós nos dedicamos. Se nós temos nossos sonhos, nós estamos fazendo faculdade, nós estamos ali interessados. Se nós gostamos dos nossos filmes, não é verdade? A gente vai ver os nossos filmes, as nossas séries, e vamos linkando, e vamos desejando aquilo que está no nosso coração. Mas vai você tomar uma postura de ler a palavra? Então, para você se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, você tem que se voltar para a palavra. Em segundo lugar, você tem que ter uma vida de adoração, separar um tempo, adoração individual, adoração coletiva. Estarmos na presença de Deus e adorando a Deus e falando aquilo que Deus é e atribuindo a Deus aquilo que Ele é. Mas em terceiro lugar, para nós termos e nos fortalecermos, é termos a comunhão com Deus, por meio da vida comunitária. No sentido de termos comunhão com os irmãos. Precisamos e carecemos de estarmos juntos com os irmãos. Estarmos juntos na igreja, nesse ambiente aqui, mas estarmos juntos também e você ter o desejo de partilhar a sua vida com seus irmãos. Precisamos voltar a uma vida de oração, a vida com Deus, voltarmos a orar, resolvermos também, em quinto lugar, a nossa vida de santidade. Há algo na sua vida que você precisa consertar, que você precisa tomar uma postura de mudança, e só você sabe o que é, para você se fortalecer. Sexto lugar, fazemos boas obras, abençoamos os outros. Hoje uma pessoa chegou para mim e disse assim para mim: pastor, eu quero contar algo para o senhor. Veio aqui alguém e falou a respeito de banheiros químicos para famílias carentes no sertão. Essa pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, vou contar só para o senhor aqui. Eu doei um banheiro que impactou a minha vida. Essas coisas nos fortalecem. Abençoarmos os outros, nos doarmos para a vida daqueles que necessitam. Em sétimo lugar, nós sermos evangelistas e nós sermos missionários. Você já se sentiu bem em falar de Jesus para alguém? Por que você se sente bem quando você abre o coração e tem a coragem, a intrepidez de falar de Cristo para alguém? Você se fortalece no Senhor e na força do seu poder. Devemos, então, o que devemos fazer? Em primeiro lugar, sermos totalmente dependentes de Deus, isso diariamente. William Gurdon, ele diz o seguinte, entre aspas: no céu nós compareceremos não com armadura, mas vestindo roupas de glória. Aqui, a armadura tem que ser usada noite e dia. Noite e dia. Em segundo lugar, então, nós devemos tomar toda a armadura de Deus. Olha o que o texto diz para nós. Tomai toda a armadura de Deus. Tomar a armadura significa o quê? Você e eu, nós precisamos ter esforço para tomar essa armadura. Primeiro exige esforço. Em segundo lugar, o texto diz toda ela, não é parte dela. Toda a armadura. E continuando, o texto fala que a armadura é a armadura de Deus, as nossas armas, elas não são carnais. As nossas armas, elas são dadas por Deus para nós. E o texto fala da armadura. De forma bem sucinta, o texto diz assim, cingir com a verdade, o cinto da verdade. A ideia, sabe qual é aqui? É você viver a verdade de Deus. Onde você se cinge, a ideia era você chegar, o soldado romano, eles colocava colocava o cinto para ele ter mobilidade.
para ele poder andar melhor. Ele estava livre, ágil. Então é você conhecer e viver a verdade de Deus que Deus já mostrou para você. O texto diz, couraça da justiça. Presta atenção nisso. Você e eu, nós somos perdoados por Deus. Você já foi justificado em Cristo. Não há mais acusação contra você. Se você se arrependeu, se você entregou sua vida a Cristo, se você colocou e depositou sua fé em Cristo, você é de Deus. Você é menina dos olhos de Deus. Você é especial para Deus. Você é guardado pelo poder de Deus. Ninguém pode acusar você de mais nada. Você foi totalmente lavado e perdoado pelo sangue do Cordeiro. Por isso que Paulo ele fala assim, você tem que vestir essa couraça, porque ele vai querer enganar você. E lembre que você é de Cristo. O texto fala calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. Nós somos já reconciliados com Deus, ele já nos justificou e ao mesmo tempo ele nos reconciliou com o Pai. Deus nos deu a sua paz, não há guerra mais contra você. Deus é nosso Pai. Deus não está guerreando mais conosco. Não há disputa mais. Não há batalha mais. Nós estamos com Ele. Ele é nosso Pai. O texto fala em abraçar o escudo da fé. Fé em quê? Não é fé em você. Não é fé positivamente falando. É fé na Escritura. É fé nas promessas de Deus. Então nós temos que ler a palavra. Onde você lê a Escritura e fala assim, olha, muito obrigado pelo aquilo que o Senhor me deu aqui. Muito obrigado pelas promessas que estão aqui para mim. Mas para isso você e eu, nós precisamos conhecer. Para apagarmos com o escudo da fé esses dados inflamados do maligno. Então você precisa conhecer a Escritura. E um incentivo para você, um incentivo para mim, um incentivo para todos nós. Se você não leu a palavra de Deus ainda, leia a palavra de Deus. Leia a palavra, pelo menos uma vez na vida, que você que está em casa, nós que estamos aqui, possamos ler a Escritura. Aí o texto fala, capacete da salvação. A ideia aqui é você ter e nós temos a esperança da vida eterna. Nós estamos com os pés aqui na terra, mas a nossa mente, o nosso coração, vinculado à nossa mente, tem que estar voltada para a vida eterna, a esperança da vida eterna. Está doendo? Olha só, eu sei que está doendo. As coisas estão se degringolando na sua vida? Eu sei que estão. Mas tem esperança. A nossa vida não é aqui. Nós estamos aqui de passagem. Aí o texto no final fala, tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós temos que conhecer a palavra de Deus. Presta atenção nisso. Ninguém vai tomar a palavra por você. Ninguém vai tomar a espada por você. É você que tem que tomá-la. É você que tem que guerrear, é você que tem que conhecer. Não é seu pai que tem que conhecer. Não é sua mãe que tem que conhecer, não são seus filhos que tem que conhecer. É você que tem que conhecer. E o texto diz no final do verso 18, com muita oração, com súplica, vigilância e perseverança. Verso 13, vamos ler lá? Diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer o quê? Inabaláveis. Então você toma para você permanecer inabalável. É uma estaca bem profunda, onde nada vai abalar essa estaca, onde os vendavais não vão abalar nada. Por quê? Porque você está firme. Porque um dia mau, Jorge, virá. E peço licença aqui para falar do presbítero Marcelo e da Sâmia, onde ele disse um dia para mim, a respeito da Aninha, ele falou assim, pastor, minha vida estava muito tranquila. E eu pensava assim, gente, não acontece nada comigo. Tudo jóia aqui, uma vida abençoada, uma vida maravilhosa.
uma vida na presença de Deus, uma vida tranquila, não aconteceu nada. Aí, de repente, vem a doença da Aninha. Um dia mau, um dia terrível. Louvamos a Deus que a Aninha sobreviveu, mas ela poderia não ter sobrevivido. Mas você, se está na estrutura, se você está se preparando para isso, e a gente presta atenção, você que está aqui, e você que está em casa também. Você e eu, nós precisamos nos preparar para o dia mau. Porque ele vem. Presta atenção nisso, ele vai vir para você. Ele virá para mim. São perdas, são lutos, são decepções, são tristezas profundas, são doenças, são desastres, são sonhos frustrados. Você e eu, nós podemos nos preparar. Nós não somos um clube, nós somos a igreja de Cristo, na face da terra, nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Nós não somos daqui. E eu quero dizer para os irmãos, é joia ter parquinho, é joia ter coisa para as crianças, é uma bênção ter as nossas programações, é uma bênção estarmos juntos, e a igreja tem que ser assim mesmo, tem que ser feliz, tem que ser alegre. Mas ao mesmo tempo nós temos que ter consciência quem somos. E o texto diz assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Antes que venha o dia mau, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, nossa luta é contra principados e potestades. Tem gente, tem seres, melhor dizendo, não gente, tem seres querendo pegar você. Mas em terceiro lugar e último, vinculado ao texto, não está no texto, nós devemos lembrar que existem também anjos bons ao nosso favor. Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus 1, verso 14. Sabe qual é o nome disso? Pausa dramática. Hebreus 1, verso 14, o texto diz assim. Vamos ler a partir do verso 13. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés, falando da glória, da honra de Cristo, da perfeição de Cristo, quem Cristo é, e somente Ele o é, Filho de Deus. Aí depois o verso 14 diz assim: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a vida eterna? Esse texto é maravilhoso. Os anjos, né, Sâmia está rindo ali, os anjos estão ao nosso serviço. Uma alegria nesse momento de gratidão e glória a Deus. Existem anjos, e eu quero dizer em muito maior quantidade do que os anjos caídos. Estão ao nosso favor, eles são, o termo aí, são diáconos, sabia? Eles servem aos filhos e às filhas de Deus. Os anjos, eles nos livram. Já recebeu o livramento dos anjos? Os anjos nos direcionam, sabia? Os anjos nos consolam. Os anjos são mensageiros de Deus para nós. Eles nos protegem todos os dias, 24 horas por dia. Lembra de Pedro? Foi solto da prisão. Lembra de Paulo no naufrágio?
O anjo aparece para ele, lembra de Jesus Cristo? O nosso Senhor foi servido pelos anjos no deserto. Lembra dos pastores? Receberam a mensagem dos anjos. Lembra de João em Pátimos? Às vezes nós esquecemos, não é verdade? Que os anjos existem. Enfim, é uma bênção sabermos que seres angelicais de Deus nos guardam e nos auxiliam. Deveríamos levantar de manhã e falar assim: sou guardado pelo poder de Deus. Sou servido pelos anjos. Nós não devemos orar aos anjos. Não devemos pedir nada a eles. Não devemos ordenar aos anjos. Quem somos nós? Nós devemos orar a Deus pela mediação de Jesus Cristo e somente Ele, e pedindo para que Deus nos guarde, nos proteja, e Ele vai enviar os seus anjos para nos guardar, para nos auxiliar, para nos servir. Meus irmãos, nós estamos em boas mãos. E graças a Deus por isso. Mas nós não podemos nos esquecer que nós estamos em guerra. Em guerra. E temos o nosso papel de vigiar, de orar, de nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder.